Bom dia, tudo bem com vocês, meus irmãos do Lar João Batista? Espero que sim, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. É um prazer estar de novo fazendo mais uma exposição, uma conversa, um bate-papo espírita, né, para essa casa que eu tanto admiro, que, por enquanto, em consequências da pandemia que vivemos, está sendo de maneira virtual. Mas, apesar da falta do contato, não nos falta o empenho de conversarmos mais acerca do Evangelho de Jesus. Então, fiquem todos em paz. A nossa conversa de hoje vai tratar de um tema que é muito ligado diretamente à nossa doutrina, tendo em vista que a nossa doutrina é lastreada naqueles três pilares que nós sabemos: ciência, filosofia e religião. Hoje vamos falar sobre evolução, uma fatalidade. Vamos conversar um pouco acerca desse processo evolutivo que todos nós, espíritas ou não espíritas, nos inserimos, né, nessa providência divina, ou como dizem os antigos, diziam e nós dizemos, nesse mundo de meu Deus. E é muito interessante, falando em antigos, de que na antiguidade, se a gente for observar, não se falava muito em evolução. Simplesmente o homem trabalhava, ele desenvolvia suas tarefas, mas não pensava muito além do que a próxima colheita, dos anos futuros em prover com a proteção, uma muralha para as cidades, né? Para as casas. E aí a gente vai vendo de que esse conceito mesmo, quando a gente começa a falar de evolução, faz parte do pensamento contemporâneo, né? Hoje, como a gente o trata. E a gente vai ver que o nosso próprio codificador Allan Kardec, quando tratou acerca do tema, já era lá na codificação do Livro dos Espíritos, já era algo em que a sociedade da época, visto que já era a França, pós-iluminismo, pós-revolução francesa, em busca também das respostas para aquilo que nos cerca. Então, antes era considerado algo impossível, era uma relativa simplicidade e importância, né? Mas depois, ao longo do tempo, essa questão da evolução caminhou muito para o lado científico, filosófico, religioso. Olha a nossa doutrina espírita aí, presente. E aí a gente vai ver que essa tradição ocidental, ela não considerava esse aspecto de evolução. Mesmo as religiões judaico-cristãs, elas não falavam. Elas não falavam, avaliavam a natureza, a sua interação com o ser humano, sob uma perspectiva, meus irmãos, de quão duradouro, o que se modificaria ao longo do tempo. Já nas religiões do Oriente, né, o hinduísmo, né, o budismo, o zoroastrismo, o taoísmo, né, já se falava na questão da evolução do ser, já se traziam esses conceitos. Krishna já citava isso, né? Buda, Siddhartha Gautama já falava dessas questões de evolução. Mas aí a gente vai observando de que quando o Mestre Jesus nos chega, lá 2000 anos atrás, ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, sim, o capítulo das bem-aventuranças, ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, aquilo de que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial nosso. Portanto, sejais perfeitos, como perfeitos é o Pai Celestial de vocês. Então Jesus fala essa frase no modo imperativo: sejam perfeitos. Ele não deu a nós o direito de, ou a liberdade de, não, vocês vão ser perfeitos se quiserem. Não, fica a critério de vocês serem perfeitos.
Não, meus irmãos. A evolução é uma imposição mesmo. Nós estamos fadados a esse caminho. E se a gente for observar, um pouco depois, então 1.200 anos depois, a gente vai observar que na Idade Média também não se considerava esse conceito de evolução. Apesar de 1.200 anos depois da vinda do Mestre Jesus, não se falava, mesmo no renascentismo, né, no Renascimento, a gente vai ver de que já não se tratava ainda dessas questões de evolução. Na verdade, o que se era imposto à época era que tínhamos que aceitar de que nós íamos para o céu ou o inferno e acabou. Deus, a vontade de Deus ditava as nossas vidas. Então a gente não poderia modificar isso e tampouco a gente não poderia ser comparado, por exemplo, aos animais, né? É aquela questão de que a natureza foi criada para servir aos homens, né? E aí a gente vai ver de que havia um saudosismo do passado. Se falava sempre das antigas escrituras, se falava sempre a época de Jesus num saudosismo de que no passado era melhor. Ledo engano, meus irmãos. A gente vai observando que a evolução, como o próprio significado do nome nos fala, ela é algo dinâmico, ela é algo que vai crescendo gradativamente. Então a evolução, ela é perfeitamente, né, imprescindível, importante na codificação da doutrina espírita. Sem essa ideia, sem esse entendimento, meus irmãos, de evolução, a doutrina espírita seria prejudicada, porque não teria aquele valor da ferramenta para o crescimento pessoal nosso, para o crescimento das pessoas, da sociedade em si. Por quê? Porque apesar de Kardec passa, e é verdade, se a gente for observar na mais estrita questão filosófica, de que a evolução ela ocorre, ela tende a ocorrer. E Kardec nos mostra, ele nos passa que nesse complexo processo existe por trás uma inteligência. Isso a doutrina espírita nos mostra. Não poderíamos chegar aonde chegamos se não houvesse uma inteligência por trás, se não houvesse algo superior a nós para comandar, para liderar esse processo. Tanto que, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec nos mostra que cada planeta é habitado por espíritos no mais variado grau, né, de evolução. E lá tem a classificação dos planetas, né? Planetas primitivos, onde os espíritos realizam as suas primeiras encarnações, onde nesses planetas está o início do aprendizado. Depois, o planeta de provas e expiações, do qual o nosso planeta Terra faz parte, mas que infelizmente são os planetas ainda que o mal predomina. Há muita ignorância. Para fazermos, nós temos que nos esforçar bastante, porque num planeta de provas e expiações, e nós sabemos disso, nós sofremos também as consequências, né, as expiações daquilo que nós praticamos, né? E também passamos por testes, por experiências, por testemunhos, né, que são as provações. Então, nós estamos nessa categoria. Além de nós, existe este mundo, o mundo de regeneração, que é um mundo em que não vai existir mais expiações, mas ainda temos provas para fazer. Nós ainda temos que suplantar o mal. Nós ainda temos que provar que estamos aptos a deixar o bem entrar em nossos corações. Adiante, a gente tem os mundos ditosos ou felizes, que é onde somente predomina o bem, né? Os moradores são espíritos elevados, mais evoluídos. E por fim, é algo muito pequeno para a gente dizer, bem mais adiante, temos os mundos, né, divinos ou celestes, né, onde habitam, onde estão ali a classificação da felicidade absoluta, os espíritos puros, né?
Então, a gente vai entendendo que, do ponto de vista da nossa evolução espiritual, nós já sabemos, enquanto espiritistas, o que nos espera, mas precisamos fazer valer para alcançarmos. E é disso que nós vamos falar. Porque duas coisas precisamos falar antes da gente tratar do assunto em si, evolução. Uma questão é a fatalidade, né? Quando a gente vai no dicionário observar fatalidade, o que é? Aí está lá assim, destino inevitável, né? É uma doutrina que supõe que todos os acontecimentos da nossa vida, por extensão, tudo aquilo que a gente faz, né, está submetido a uma lei só. E dali a gente não pode se subtrair. Tem que ser assim. E aí a gente vai vendo que a fatalidade perante a doutrina espírita ela não existe. Na verdade, a fatalidade ela só ocorre quando a gente está escolhendo no nosso planejamento espiritual reencarnatório de uma nova existência, é porque seria essa fatalidade. Porque todos os atos que vão decorrer na nossa vida de encarnados vão ser diretamente ligados àquilo que nós escolhemos. São essas consequências. E mais, na questão 851 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade diz que a fatalidade ela não existe senão pela escolha feita pelo Espírito, por nós mesmos, a gente está meio que traçando uma espécie de destino, mas que é consequência daquela posição moral que a gente se encontra. Então, a fatalidade, segundo a doutrina espírita, ela só vai existir pela escolha que o espírito fez. Ou, como diz adiante o espírito de verdade, uma fatalidade seria, a coisa fatal seria o nosso momento da morte. Porque quando o momento chegar, não há subtrações, ele vai ocorrer. Então, daí porque a evolução ela é uma fatalidade. Queiramos ou não, ela vai ocorrer. Então, a gente tem que fazer essa distinção, porque muitas vezes no dia a dia a gente ouve falar ou falamos, poxa, foi uma fatalidade, poxa, foi o acaso. Não, não existe essa fatalidade. Esses atos eles estão diretamente ligados àquilo que a gente escolheu. Para que aquilo que a gente escolhe, óbvio, está diretamente ligado às nossas provações, à nossa conduta moral, para sabermos e termos a ajuda dos nossos espíritos, nossos anjos guardiões, da própria misericórdia divina. Mas ainda assim, dentro das nossas escolhas, nós, enquanto encarnados, falhamos naquilo que nós consentimos em fazer. Então, nunca vai haver fatalidade, meus irmãos, nos atos da vida moral. As consequências morais, elas decorrem de nossas escolhas, né? Então, a gente vai observando de que tanto a virtude, aquilo nas questões morais, a moral, o que é a moral? Como é que o Espírito de verdade nos responde? É o bem proceder. Então, tanto as virtudes quanto os vícios, eles dependem da nossa vontade. Porque, como diz Aristóteles, a gente está em condição de dizer não, mas também podemos dizer sim. Olha a nossa vontade agindo. De forma que uma boa ação vai depender de nós, como também vai depender de nós não cumprir uma ação ruim, uma ação má. Então a gente vai vendo que para isso entra algo chamado livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E isso Deus nos proporciona, Deus nos dá, para que aumentemos a nossa inteligência, para que aprendamos a desenvolver responsabilidade. Ernesto Bolzano, lá nos idos de 1930, ele já dizia que nem livre-arbítrio, nem um determinismo absoluto na encarnação, mas sim uma liberdade condicionada. É como os espíritos dizem, o espírito de verdade nos fala. O nosso limite é o limite do outro. O nosso direito não pode invadir o direito
do outro. Ora, se nós agora já sabemos do que se trata a fatalidade, da instituição do livre-arbítrio, e nós sabemos de que nós somos o resultado de nossas vivências ao longo das várias encarnações, então a gente vai começar a observar de que, tal qual nos diz Leon Denis, de que o espírito, e aí nós fomos criados simples e ignorantes, ele ao longo, a nossa trajetória lá, desde o princípio vital, né? Ele diz que o espírito ele dorme no reino mineral, ele sonha no vegetal, agita-se no animal, mas desperta no homem, no nosso reino hominal. A gente vai entender que nem todos nós, ao longo da nossa evolução, do nosso caminho, precisaríamos passar pelas trilhas do mal. Mas são as nossas escolhas que vão ditar esses caminhos. E aí a gente vai começar a entender de que nessa questão de evolução, a gente sabe o quê? Que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem saber. E a cada um de nós ele deu uma determinada missão, a fim de que a gente vá se esclarecendo, a fim de que progressivamente, olha a lei do progresso, a lei divina a nos guiar, progressivamente a gente chegue à perfeição para o conhecimento da verdade. Isso está lá, meus irmãos, na questão 115 do Livro dos Espíritos. A gente vai vendo que através dessas inúmeras reencarnações, nos mais variados cantos do universo, planetas, né, nos orbes do universo, a gente vai caminhando em busca da nossa própria perfeição. A gente vai entendendo, então, que nós temos dois progressos. Nós temos o progresso intelectual, da inteligência, e temos o intelecto moral, perdão, e temos o progresso moral, que é o progresso justamente do bem proceder, do desenvolvimento dos sentimentos, que lá atrás eram apenas instintos, e vem naquela trajetória de instintos, né, de emoções, de sentimentos, para que a gente possa ir internalizando o bem dentro de nós, mas com progresso intelectual. E esse progresso espiritual, ele está onde? Ele está no íntimo de cada um. Cada um de nós tem esse progresso a ser feito. E à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai alçando cada vez mais, subindo nessa escada que nos conduz aos céus. A escada de Jacó, como dizia nas antigas escrituras, que é o caminho em busca da plenitude, como nos fala a veneranda Joana de Ângeles. Então a gente tem que usar todos os recursos. Aqui a gente entende recursos como o trabalho incessante no bem. É o trabalho da gente se transformar para melhor, para que nessa renovação interior, com disciplina, com ordem, né, a gente vai tendo uma evolução consciente. E para essa evolução, a gente vai adquirindo também o quê? Essas virtudes que vão nos mostrando que as grandes questões para a nossa evolução, elas não estão fora de nós, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. É a gente externar a luz que nós trazemos. O próprio Mestre Jesus nos disse que nós éramos deuses. Ele nos pediu, ou melhor, ele disse imperativamente: brilhe a vossa luz. Então a gente vai entendendo que essa luz que nós trazemos é a que tem que brilhar efetivamente, e é ela que vai nos dar a claridade necessária, a iluminação para guiarmos nos caminhos da evolução, no rumo à plenitude. A gente vai observar de que esse trabalho de renovação é também um trabalho sempre, por conta das reencarnações, e aí nós sabemos disso, é um trabalho de recomeço, é um trabalho de renovação, como eu já disse, é um trabalho de ressignificação. Nós não podemos ficar parados. Porque se nós ficarmos parados, esse caminho ele se torna mais longo, mais demorado.
Então, nós estamos diretamente em busca da nossa evolução e desde quando fomos lá atrás simples e ignorantes, a gente vai conquistar a razão. A gente vai ver que vai começar a aparecer o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, ele vai ficando mais ampliado. Os nossos pensamentos, meus irmãos, eles vão sendo mais continuados, porque a nossa vontade, ela também vai sendo trabalhada. Nós vemos isso lá com Emmanuel no livro Pensamento e Vida, porque essa vontade, ela vai atuar no nosso pensamento, que vai plasmar naquilo que a gente fala, nas nossas atitudes. Então a gente vai entender que no reino nominal, o princípio inteligente, sim, o espírito, ele se destaca, porque ele quer conquistar valores, ele quer ser melhor. Mas devemos ser melhor sem ofender a ninguém, sem que os nossos semelhantes nós façamos o mal a eles. E mais, isso se inclui também daquilo que Deus nos deu e está no nosso entorno. A natureza, os animais, né? A natureza através dos animais, das plantas, da água. A água que nos dá essa vida material. Então a gente vai vendo que conquistar a inteligência, sempre aprender mais, na física, na química, na matemática, onde quer que seja, qualquer área que seja, é só o primeiro passo que a gente vai dar para nos conquistarmos, para evoluirmos. Nós precisamos que concomitantemente a gente cresça moralmente. A gente vai entendendo então de que hoje estamos no planeta de provas e expiações, mas estamos vivendo um momento de transição planetária. Olha a evolução. Wagner, transição planetária significa então que estamos passando por um mundo de regeneração? Sim. E significa mais o que, meus irmãos? Significa que nós estamos já no momento de aptidão. Estamos aptos e vai depender das nossas escolhas verdadeiras, sinceras. Porque no mundo de regeneração não vai ficar os que são bons, mas vai ficar aqueles que já sabem qual é o caminho, que o caminho é o caminho do bem, do amor, ainda que não esteja 100% internalizado. Mas são aquelas pessoas, aqueles espíritos que já têm uma aptidão, que já conhecem o evangelho de amor do Mestre Jesus e que sabe que a prática dele é o verdadeiro caminho. Então, são aqueles que se esforçam por praticar o bem. Outros, infelizmente, não por agora, não poderão reencarnar mais na Terra. Eles vão ter que ir para mundos outros, mais inferiores, onde aquilo que eles já amealharam de inteligência e de questões morais vão ajudar a outros seres em planetas inferiores a crescerem, sim, porque apesar deles estarem no polo negativo momentaneamente na prática do mal, mesmo esse polo negativo, ele vai servir para o auxílio de outros que são piores. Então a gente tem que entender que tudo no mundo de nosso Deus tem uma motivação, tem uma razão de ser, meus irmãos. A gente vai ver que a solidariedade, a caridade é a tônica, é aquilo que acontece. Nós sabemos que quantos irmãos nossos estão encarnando, não vou nem usar o termo reencarnar, porque são muitos espíritos que não precisariam mais aqui estar nesse nosso mundo, mas estão encarnando para nos auxiliar, para nos conduzir nesse momento de transição. A gente observa que o mundo está em ebulição. A gente observa que as forças das trevas, né, as forças do mal, elas estão à flor da pele, e aqueles que estão incautos, aqueles que não têm cuidado, ainda cedem a esse chamado negativo. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender para a nossa evolução. Por ora, nós precisamos agora entender que nesse nosso processo evolutivo
Nós estamos numa passagem de nível. Nós estamos numa mudança de degrau para melhor. E precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos mesmos. Precisamos observar que temos que nos melhorar. Porque as nossas melhorias, elas são individuais. Olha a reforma íntima aí, gente. Pois é. Como melhorarmos, se não através de uma reforma íntima? Como sabermos o que precisa ser reformado se a gente não se descobrir antes o que é que precisa? Nós sabemos um exemplo prático na nossa casa. Eu preciso pintar a sala, trocar o sofá. Eu vou ampliar a cozinha. Para essa reforma, a gente antes observa, a gente antes vê e ali a gente monta o nosso projeto de como quer que fique. Assim é a reforma íntima. Nós precisamos nos auto-iluminarmos. Precisamos nos descobrirmos antes. Ou seja, o autodescobrimento. E como eu sempre digo, meus irmãos, autodescobrimento não é inventar coisas. Autodescobrimento não é algo que a gente dite o que é que é. Não. Nós precisamos olhar para dentro e descobrir, tirar esse véu, esse lençol, e aí nós vamos ver quem nós realmente somos, de maneira sincera. Podemos, e muitas vezes não gostaremos, de ver, de presenciar aquilo que nós somos ainda. Estamos falando de evolução. Mas precisamos traçar estratégias para nos vencermos. Porque esses obstáculos são os que nos impedem de progredir. Porque sim, no caminho da evolução vamos encontrar obstáculos. E como vamos? Mas precisamos justamente ter esse conhecimento, essa determinação de enfrentarmos a nós mesmos. O obstáculo é grande? Passa pelo lado dele. Não dá para passar pelo lado? Então vamos caminhar e passar por cima dele. Mas se realmente não conseguirmos nenhuma dessas duas maneiras, nós temos, meus irmãos, é que atravessar esse obstáculo. Nós temos que efetivamente enfrentá-los da maneira mais rápida e versada no Evangelho de Jesus. Não vamos ultrapassar os nossos obstáculos, que muitas vezes são representados por pessoas, machucando-as, ofendendo-as, praticando o bem. Então, os obstáculos que nós temos que enfrentar, eles se encontram a resposta da solução dentro de nós, porque são as virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso caminho de evolução, que nós vamos aplicar. E uma vez aplicado, outros que venham estarão fáceis, até quando eles não virão mais. E mais, quando nós vencemos o obstáculo, nós temos, não esqueçam, meus irmãos, nós temos por obrigação de alertar, de avisar, de ensinar os outros irmãos nossos, companheiros de caminhada, qualquer que seja ele, sua religião, seu credo, seu nascimento, sua etnia, todos os nossos irmãos, a maneira pela qual nós passamos. Nós precisamos compartilhar, sermos solidários, para que todos consigamos chegar nesse caminho, no final, vencendo tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de trevoroso, tudo aquilo que nos entranha em vícios, em primarismos animais dentro de nós. Nós precisamos entender de que não vamos conseguir evoluir se não for pela prática do bem. Aliás, Emmanuel diz algo muito bonito lá no Consolador, de que nós só conseguimos aliviar as nossas dores quando a gente alivia as dores dos outros. O caminho, meus irmãos, é a fraternidade, é a solidariedade. A gente vai ter que entender
de que, de uma maneira ou de outra, Deus nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, Deus é bom. Deus é amor. E se somos filhos de Deus, então somos filhos do amor. Trazemos esse amor dentro de nós. Então, o caminho, a evolução, é a gente pôr em prática o amor. Por isso que o Mestre Jesus nos disse que nós éramos deuses. Por isso que o Mestre Jesus nos disse dos obstáculos. Ele não mentiu para nós. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu esse mundo de provas e expiações, esse mundo de desvelos. E nós, os anjos caídos, aqueles que precisam ser consolados, temos que segui-lo, porque ele mesmo também nos deu a chave. Ele nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão através dele. Então a gente vai observando que, apesar da nossa evolução ser individual, ela não é apenas individual. Ela é do grupo de pessoas, é da coletividade, é do planeta como um todo, né? Estando ligado nessa fraternidade. Evoluir implica, meus irmãos, necessariamente em mudar a mentalidade, em mudar a massa, o pensamento da massa crítica dos grupos sociais. Implica em a gente fazer o bem para que os outros em nossa volta possam se chocar, se admirar e ver como nós agimos e perceber que se eles agirem de igual maneira, nos imitarem, o mundo será melhor. A felicidade não é desse mundo, mas temos ela, como os espíritos nos dizem, como uma relatividade. Nós temos ela como algo a ser perseguido, tal qual a luz. O clarão hoje, que nos faz fechar os olhos e nos mostra, intimida que nós temos que botar a mão, mas nós começamos a brilhar essa nossa luz devagarzinho, constantemente, passo a passo. É isso que nós temos que entender. A evolução, ela está diante de nós. O que cabe a nós é seguirmos o caminho em direção a ela o quanto antes. Porque se nós internalizarmos o Evangelho de Jesus e praticarmos o bem, esse caminho, em breve, muito breve, chegará. Eu quero fazer aqui, já finalizando essa nossa conversa, eu quero ler para vocês um texto de Emmanuel, uma oração, em que eu acho muito bonito e que ela sintetiza o caminho que a gente deve praticar, que a gente deve fazer para alcançarmos a felicidade, para alcançarmos a nossa evolução. Porque fora da caridade não há salvação. Vamos lá, me permitam ler. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia as coisas, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência para as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fiquem em paz, meus irmãos. Um abraço a todos. Força, foco e fé. Jesus que fique conosco.